seu dia, né? Não sei as coisas que você fez, né? Mas eu quero dizer para você esta noite, olha só, não foi em vão, meu irmão, a sua vinda neste lugar esta noite. Não foi em vão você estar aqui. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Porque eu creio que esta noite Deus tem algo para você. Você crê, meu irmão? Então diga assim, amém, eu creio. Deus tem algo para você. Ó, eu quero então te dar aí uma estratégia, né? Vou fazer assim como eu sempre faço no GC. Quero dizer para você, ó, encha mesmo o seu coração de expectativas para aquilo que o Senhor tem para você hoje, meu irmão. Se enche de expectativas. O nosso Deus é assim, é um Deus que quando nós entramos na sua presença, nós temos que nos encher de expectativas nele, porque sempre Ele tem algo para nós, sempre Ele vai ter algo para ministrar sobre as nossas vidas. Eu não sei como você chegou, mas eu quero dizer, Ele sabe e Ele também está desejoso para ministrar algo novo para você esta noite, meu irmão. Você crê nisso? Glória a Deus, porque eu creio que esta noite, neste culto fé, meu irmão, Deus quer liberar, quer ministrar cura neste lugar. Neste culto fé, Deus quer liberar, Ele quer ministrar renovo neste lugar. Neste culto fé, meu irmão, Ele quer ministrar transformação neste lugar. Você crê, meu irmão? É isso que nós temos que fazer quando nós entramos na presença do Senhor. Esperar sempre o melhor dEle. Desejar, Senhor, nada menos do que a Tua doce presença neste lugar, Senhor. Eu não quero sair daqui diferente da forma que eu cheguei. Eu quero sair diferente da forma que eu cheguei, Senhor. Porque eu tenho expectativas para aquilo que o Senhor tem para minha vida esta noite. Amém, meu irmão? E assim como o salmista Davi, ele vem fazendo a sua oração, né, de ação de graças ao Senhor, eu quero compartilhar com você essa oração também, né? Quero convidar você a se colocar de pé, se possível aí, se coloque de pé, né? Eu quero compartilhar esta palavra com vocês para nós orarmos, amém? Olha só o que o salmista Davi vem dizendo aqui, ó. Ele entendia o Deus que ele tinha, meu irmão. Ele sabia o Deus que ele tinha, então era só isso que fluía de seus lábios. Olha só, entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, e nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Erga suas mãos comigo assim, diga assim, ó: verdadeiramente só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! É isso mesmo, Senhor. Será que você pode orar neste momento, meu irmão? Abra o seu coração, comece a falar com o Senhor neste lugar, comece a dizer para Ele que você está cheio de expectativa por Ele e para aquilo que Ele tem para a tua vida esta noite. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor. Se você nunca disse eu te amo ao Senhor, diga eu te amo ao Senhor. Se você nunca se entregou ao Senhor de uma forma diferente, se entregue de uma forma diferente, mas faça algo diferente esta noite, meu irmão, porque há um encontro no reino do céu. Este encontro desta noite já estava marcado no reino dos céus, meu irmão, e Ele sabe que você está neste lugar e grandes coisas Ele tem para você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, nós te damos graças por esta noite maravilhosa, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque hoje nós podemos dizer que nós somos livres, Senhor, livres para te adorar, livres para entrar na tua presença. Nada e nem ninguém pode nos roubar ou nos impedir, Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor, de obter tudo aquilo que o Senhor tem para nós, papai. Então esta noite, Senhor, assim como nós já falamos, Senhor, nós estamos cheios de expectativas para o que o Senhor tem para nós. Papai, nós queremos nos esvaziar mesmo de nós, porque nós queremos ser cheios do Senhor esta noite. Cheios do Senhor esta noite. Então nós queremos te dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser neste lugar. Espírito Santo de Deus, começa a encher cada lugar, cada canto deste lugar, Senhor. Oh, papai, vem nos inundar, Senhor, vem nos inundando, Senhor. Vem nos ajudando, Senhor, vem favorecendo esse ambiente, Senhor, para que nós possamos receber tudo aquilo das riquezas mais profundas que o Senhor tem para nós hoje. Desde as ministrações, dos louvores, Senhor, até a ministração da palavra, Senhor.
Obrigado, Pai, por esta noite, Senhor. Obrigado. E mais uma vez nós queremos te dizer, Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar. Faz o que o Senhor quiser, papai. Faz o que o Senhor quiser. Meu irmão, olha aqui para mim. Se você realmente quer isso, se você realmente deseja isso, você pode também começar a adorar ao Senhor com as suas palmas. Aplauda ao Senhor. Faz barulho de festa para Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Tu és bem-vindo, Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo, nós te desejamos. Aleluia, aleluia. Olha para essa pessoa linda aí do seu lado. Olha aí, mas você vai falar aí como um ato de fé. Até porque nós estamos no culto fé, amém? Então olha para essa pessoa aí. Fala assim, meu irmão. Isso, desse jeito aí. Fala, meu irmão, Deus tem infinitamente mais para a tua vida. Aleluia. Ele tem. Quantos creem que Ele tem? Quantos creem que Ele tem mais? Isso é uma verdade, meu irmão. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas eu preciso te dizer algo. Preciso te dar uma boa notícia. Preciso proclamar o evangelho para a tua vida, que são as boas novas. Jesus está aqui e é Ele quem responde a minha e a sua oração. Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Mais alto que você puder. Isso. Minhas lágrimas enchem os teus odres. O meu clamor está escrito no seu. Canta aí, vai. As muitas águas ergue a sua voz. Por quê? Sabe por quê? Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso. Pra quê, meu irmão? Pra fazer o quê? Infinitamente. Se você sabe, ergue a sua voz, vai. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Se você sabe, aplauda o nome dele. Aleluia! Vamos lá? Bem bonito, vai! Todos juntos, vamos lá! Está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Oh, cantar! Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer o quê? Mas eu sei que tenho crido, eu também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Bem bonito assim, vai, ó. Vai! Bonito demais! Vai! Minhas lágrimas enchem os teus olhos. O meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite.
poderoso pra fazer infinitamente. Joga a bolinha pra cima assim, vai! Mas eu sei que tenho crido. Como nós cremos nessa verdade. Pode ser melhor. Rega a sua voz, vai! Joga! Mas eu sei que tenho crido. Também sei que és poderoso. Nós sabemos disso. Essa é uma verdade que queima nos nossos corações. Mas eu sei que tenho crido. Também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais eu sei que tenho crido. Também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Pode ser melhor, vai! Mas eu sei que tenho crido. Eu também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Aleluia! Ah, como nós sabemos disso. Como essa verdade queima nos nossos corações. Aleluia. Eu sei quem tenho crido. E você sabe? Você sabe em quem você tem crido, meu irmão? E é por isso que o Senhor nos convida a andar no sobrenatural dele todos os dias. Porque existe favor, existe graça. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: existe favor sobre a sua vida hoje. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. E ele fez, levou a minha cruz. Olha que lindo. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto. Por quê? Aleluia! Nós somos livres, Senhor. Aleluia! Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor poderoso. Quem é? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Olha só o que acontece. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Vai! Maravilhosa graça, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Se você é livre, dá um brado de vitória. Olha só. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Erga a sua voz e canta. Maravilhosa graça, teu amor que não falha,
Nós somos livres, 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 livres. Levante suas mãos assim para os céus, bem alto, vai. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Diga isso. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Canta. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ergue a sua voz e canta, vai. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa graça e o amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, vai. O que ele fez por você? E o que mais? levou a minha cruz, E o que mais? teu sangue me salvou, E o que mais? minha dívida pagou. Canta aí, quero ver. Jesus, eu canto, Bem forte, vai. porque hoje livre Mais uma vez sou. para encerrar. Bem bonito pro Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Você é livre? Você é livre aí? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento aí, querido, em nome de Jesus. Aleluia! Como é bom nós louvarmos e adorarmos aí ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quero dar aqui 2 recadinhos para vocês, rapidinho. Cadê a juventude da Lagoinha de Bragança? Deixa eu ver. Eita, é isso mesmo. Aí, ó. Deixa eu ver. Viu uma mãozinha no meio ali? Cadê a juventude com menos de 110 anos da Lagoinha aqui de Bragança? Deixa eu ver. Aí, tá ficando bom esse negócio. Dia 17/6, dia 17 agora deste mês, nós teremos aí o nosso culto da juventude, domingo de manhã, às 10 horas da manhã. É isso, gente? Amém? Você que tem menos de 110 anos de idade, você está mais do que convidado. Amém? Você que está nos ouvindo pela internet aí, você está mais do que convidado também. Convida aí tua família, teu amigo, teu vizinho, papagaio, periquito, vem tudo pra cá, gente. Nós vamos fazer uma festa no dia 17/6 aqui, com essa molecada toda, vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu ver, vamos mudar de recado agora. Deixa eu ver os casais. Cadê os casais? Namorados, noivos, casais casados. Deixa eu ver. Ó, os casados aí gritaram mais forte. Vamos lá de novo. Cadê os casais, namorados, noivos, casados? Hã?
Glória a Deus. Dia 30/6. Gente, junho é o mês do quê, gente? Hã? Não, gente, ajuda aí. Junho é o mês do quê? Dos namorados, gente, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, nós vamos ter uma noite aí especial para casais, tá bom? Namorados, noivos e casados. Olha só que coisa linda, olha lá. Um para o outro e ambos para Deus. Porque nós sabemos que assim deve ser o nosso relacionamento. É ou não é? Porque um cordão de 3 dobras, né? Ele não se quebra, né, tão depressa ou facilmente. Então teremos aí a nossa noite para casais, dia 30 de junho, né? Vai cair num sábado às 19 horas, gente. Vai ser aí, a gente quer ser o mais pontual possível, que nós teremos um tempo especial aí para os casais. Vai estar conosco o pastor Davis Moço. Cara, esse pastor ele é fantástico. É um pastor aí que ele tem o dom para ministrar para casais mesmo. Já trabalha bastante nessa área aí, e ele vai estar com a gente ministrando sobre as nossas vidas, e quem já conhece sabe que é uma bênção. Então, você, no final deste culto, se você não deu o seu nome ainda, é o valor de R$80, gente, para você ter uma noite aí especial, né? E a gente não vai poder saborear no final aí, umas deliciosas aí, eu não vou falar o que é, para vocês ficarem, já falei outro dia, né? Mas não vou falar também não, né? Nós vamos comer, gente, nós vamos comer, porque crente gosta de comer, amém, gente? Né? Vocês estão disfarçando, que eu sei que vocês gostam de comer, gente. Vocês gostam de comer, que eu sei. Vocês estão disfarçando. Crente gosta de comer, amém? Amém, gente, né? Então nós vamos ter um tempo aí para os casais. E no final, teremos aí os comes e bebes. Vai ser uma bênção. Então passa lá no balcão, tá certo? E você dê o seu nome lá para as meninas que estiverem lá hoje, tá bom? Namorado, noivo, casado, você está mais convidado em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 14. Amém? É com essa mesma alegria que nós vamos falar agora dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Amém? Não, vocês não entenderam. É com essa mesma alegria que nós vamos falar dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Isso, aí sim, glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. A partir aí do verso 5, versículo 5 diz o seguinte: porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Versículo 6, então ele chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Vamos pular lá para o versículo 14. Com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro, que por sua abundância não se pesou. Também madeira e pedras preparei, e tu os aumentarás ainda. Versículo 15. Além disso, tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. E verso 16: do ouro, da prata e do bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e mãos à obra, e o Senhor seja contigo. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, os diáconos podem ir distribuindo aí os envelopes. Sabe, queridos, é tremendo que nós vemos aqui Davi. Ele tinha o sonho de construir o templo, mas o Senhor disse que não seria ele que construiria, mas que seria o seu filho Salomão. E nós vemos aqui nessa passagem onde Salomão ainda era pequeno, tenro, um menino, e Davi ele já começa os preparativos, mesmo ele sabendo que não seria ele que construiria o templo para o Senhor. E é interessante que ele já começa os preparativos, ele começa esses preparativos em abundância. Mas o mais interessante aqui é que no versículo 15, ele diz que, olha, além disso, de tudo que eu já preparei, tudo que eu já estou aqui separando dos materiais, existem muitas pessoas envolvidas nessa obra. Além disso, tem trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Sabe o que o Senhor me chamou a atenção, querido? Davi, ele tinha no seu coração o desejo de construir o templo do Senhor, mas ele não poderia fazer isso sozinho. E é interessante que mesmo que isso não seria feito por ele, mas sim pelo seu filho Salomão,
Davi, ele começou a preparar todos os materiais para isso. Mas ele tinha grande mão de obra, grandes parcerias, pessoas ao seu lado que pudessem ajudá-lo. E é interessante que o Senhor me chamou a atenção para o momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos prestes a mudar para a nossa nova casa, amém? Aleluia! E o pastor e a pastora têm falado isso aqui todo culto, amém, gente? E isso alegra os nossos corações, amém, gente? Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Na verdade, não dá. E nós estamos aqui, assim como existia essa grande gama de pessoas para ajudar Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A igreja somos nós, o Espírito Santo habita em nós, amém? Mas sabe de uma coisa? Nós estamos tão ansiosos e tão felizes por tudo que Deus está fazendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos as pessoas que o Senhor está levantando para esse tempo, para edificar essa nova casa que nós estamos construindo. E diga-se de passagem, ela não é para os pastores, mas ela é para todos nós. Ela é para todos nós, para que nós possamos desfrutar dela, para que nós possamos ter essa comodidade, para que nós possamos levar os nossos familiares. Essa nova casa, gente, é nossa, é nossa, é nossa, é para cada um de nós e para todos aqueles que ainda vão se achegar, porque o Senhor Amém? Pode se assentar em nome de Jesus.
Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Eu quero ser breve naquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Prometo para vocês que 9h30 nós vamos embora. Amém? Mas Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante. Todos acharam? Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, da pastora Dione e todos os líderes e toda a igreja pelo carinho e pelo cuidado. Amém? Eu e minha família tem sido muito cuidado por vocês aqui. Nós sentimos muito alegres. Posso ler então, amados? Diz assim, no título da minha Bíblia diz assim: a visão de Isaías e o seu chamamento. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com as 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então, Isaías dizendo, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Obrigado, Carlão. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo 8 para terminar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu. Quem disse, Isaías? Eis-me aqui. Eu disse para o Carlão que quase eu já desisti de pregar, porque praticamente ele falou 2 Crônicas. E no final falou: eis-me aqui. Então acho que eu vou só completar aquilo que o Senhor já falou através desse cântico. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade. Senhor, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, nós não temos a dimensão e nós não sabemos quais são as pessoas, Senhor, que estariam aqui nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor: aqueles que vieram, Senhor, e aqueles que estão assistindo, Senhor, a essa mensagem, a esse culto, pela internet, Senhor, que eles possam ser tocados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor, me usa como instrumento, como canal de bênção, Senhor, aos teus servos e às tuas servas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu confesso para os irmãos, nós chegamos aqui, eu e a minha família, e no final de setembro. E eu confesso para os irmãos que a ideia, né, o que estava no nosso coração, era de sentar, né, e esperar um pouco até Deus tratar o nosso coração, para aí sim, né, caminhando com os irmãos, para que Deus recomeçasse aquilo que Ele tem na nossa vida. Nós chegamos aqui precisando, né, de tratamento, tanto eu e minha família, e aí foi passando-se o tempo, e nós viemos aqui, né, através da Júlia, né, a Júlia, minha filha aqui, é baterista, ela que nos trouxe aqui, porque ela esteve aqui na inauguração,
E quando ela chegou em casa, nós tínhamos desligado, né, da igreja que nós estávamos em julho. Então, 19 de julho, nós ligamos a igreja que nós estávamos há 10 anos. E aí, nesse período, nós estávamos orando para Deus nos direcionar à igreja a qual nós íamos congregar. E nesse período, né, houve a inauguração aqui da igreja Lagoinha, no mês de agosto. E eu me lembro como fosse hoje. A Júlia chegou em casa, né, mais ou menos umas 10, 10 e meia, e ela disse assim: pai, mãe, eu já decidi qual igreja que eu vou ficar. Eu vou ficar na Lagoinha. E para nós foi muito impactante, porque o que nós passamos, né, acabou afetando a vida das minhas filhas. Mas graças a Deus, né, Deus o trouxe, não somente a mim, mas também a minha família. E quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, confesso que eu queria pregar outra mensagem. Os irmãos aqui do GC sabem que semana passada nós tivemos a lição de Ruth, a perseverança de Ruth. Eu amo demais a história de Ruth. Mas quando, né, o pastor Marcos chamou para que eu trouxesse a palavra hoje, e o Senhor falou assim: não, você vai falar sobre Isaías, sobre o profeta Isaías. E para que eu e você entendamos nessa noite o chamamento de Isaías, se você quiser abrir, ou de repente você quiser ler na sua casa, a Bíblia diz aqui no começo que nós lemos, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi, Isaías dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E uma das coisas que eu sempre me questionava, por que só depois da morte de Uzias, que Isaías teve essa visão do Senhor assentado no seu trono. E para a gente entender isso, você precisa ir lá para 2 Crônicas, capítulo 26. Se você quiser abrir aí, se você não quiser, acompanhe aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao 23, está dizendo a história de um rei. E esse rei se chama Uzias. E esse rei, ele começou a reinar com 16 anos. Durante 52 anos, o rei Uzias reinou em Jerusalém. E esse rei foi um rei muito usado, né, nas mãos do Senhor. Por quê? Porque tudo aquilo que ele ia fazer, ele consultava, ou seja, ele dependia de Deus para tudo aquilo que ele ia fazer. E Deus, ele prosperou o seu reinado. Para vocês terem ideia, esse homem tinha um exército numerosos, né, um grande exército a favor dele, à disposição dele. E ele venceu muitas guerras, né? E se você vê a história desse homem, e é um ponto aqui a qual eu preciso falar para você, porque um dos perigos que eu e você corremos, é quando Deus começa a prosperar a nossa vida, o ministério, ou seja, tudo aquilo que você está fazendo, porque isso aconteceu com Uzias. Com tudo aquilo que Deus fez sobre a vida dele e sobre ele, a Bíblia diz que o coração dele se exaltou. E por o coração dele ter se exaltado, a Bíblia diz que ele entrou no templo e ele foi oferecer incenso no templo. E essa função só era dada para sacerdotes. Mas como Uzias, né, eu creio que ele se orgulhou da posição que ele estava. E aí ele foi entrar numa área que não é dele. Uns 10 anos atrás, amados, eu estava numa sala de escola dominical. E eu me lembro como se fosse hoje, um pastor, ele disse assim: amados, eu quero dizer algo para vocês aqui nessa noite. Talvez um dos perigos que nós cristãos podemos ter na nossa vida, quando eu e você demos uma legalidade para o inimigo, ele age na nossa vida. Mas tem o outro lado. O lado do quê? Da exaltação. De que forma? Quando você recebe um elogio de alguém, isso é bom, né? Isso é sadio. Mas o problema é de que forma você recebe esse elogio. Ou seja, você canta bem, você prega bem, você dança bem, tudo que você faz. Quando você prega, só quando você prega aqui, as coisas acontecem. E se isso entrar no nosso coração, irmãos, é um grande perigo.
Porque a Bíblia diz que a soberba procede o quê? A ruína. E a decadência desse rei foi fazer isso. Foi que o seu coração se exaltou, ele foi oferecer incenso, né, lá no templo, e isso não era a sua função. E a Bíblia diz que esse rei, ele foi tocado de lepra. Ele foi tocado de lepra. Ao ponto que, quando o sacerdote, 80 sacerdotes, chegaram até ele para corrigir ele, a Bíblia diz que ele se indignou. Olha que ponto. Além de ele estar errado, não era uma função dele, e quando ele foi corrigido, quando ele foi, né, confrontado, a Bíblia diz que ele se indignou. E assim foi quase que momentâneo. A Bíblia diz que a lepra apareceu à sua testa. E imediatamente esse rei foi tirado do templo. Durante 11 anos, né? Porque na verdade ele morreu leproso. Durante 11 anos, esse homem se afastou, né, de tudo e acabou dessa forma. E por que eu estou falando desse rei? Porque Isaías é falado aqui no primeiro capítulo que ele só foi ter uma experiência com Deus depois que esse rei tinha morrido. O profeta Isaías era primo de Uzias. E ele tinha nesse rei um porto seguro, uma segurança, porque ele acompanhou o reinado desse rei. Então, o profeta Isaías, ele tinha uma admiração sobre esse rei. E aí, com a morte do rei, o profeta Isaías, ele ficou muito turbado de espírito. E aí, o que ele faz? Ele pega e vai para o templo. E quando ele entra no templo, e ele começa ali participar, e ele começa ali meditar, e ele começa ali ter um tempo com o Senhor, e é aí onde acontece o que nós lemos aqui. Ele tem uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. E o porquê que o profeta Isaías só teve essa visão, só teve essa experiência com Deus depois da morte de Uzias. Deus estava dizendo para ele assim: sabe, meu filho, é eu que levanto reis, governantes, é eu que estabeleço reis, é eu que abato reis. Você tem que confiar em mim. Você tem que depositar toda a sua confiança em mim. E foi aí aonde nós lemos aqui, né, que a visão que ele teve foi uma visão maravilhosa, amados. E quando o Senhor colocou isso, nessa palavra no meu coração, eu confesso para os irmãos que eu fiquei até meio temeroso. Por quê? Porque falar de chamado, falar de dizer, como nós dizemos aqui, eis-me aqui, não é fácil. Às vezes nós falamos de boca para fora, né? E talvez nós não temos a dimensão do que nós estamos falando. Mas eu quero que você nessa noite entenda que o Senhor, Ele quer usar você. Eu não sei se você reparou, talvez esteja invisível, mas eu creio que logo, logo vai estar visível. Na entrada ali, no hall ali, está escrito assim: há vagas. Você prestou atenção? Quem prestou atenção aqui, ó? Estava visível. Mas se você estiver disposto a trabalhar, a obedecer, ou até mesmo se dispor a estar na obra do Senhor, irmãos, há vagas. Há vagas. Amém? Será que o Senhor pode contar comigo, com você? Vocês não estão muito animados não, irmãos. Eu já vou terminar, não vou demorar muito. Eu não senti firmeza em vocês. O Senhor pode contar comigo, com você? Agora sim. Até o povo da internet aí, o povo das redes sociais, agora achou firmeza. Sabe que o pessoal estava lá do outro lado achando, será que o pastor está pregando sozinho lá?
Estou pregando para as cadeiras, mas não, você está aqui, amém? Agora eu quero perguntar para você nessa noite. Qual é os dias que precisa morrer na sua vida para nós dizermos para o Senhor, eis-me aqui? E eu vou falar algumas coisas aqui, talvez o Uzias não precisa morrer, mas ele precisa sair. No caso aqui de Uzias, como diz aí, ele teve que morrer. Mas em algumas vezes... Um dia eu vi o pastor Marcos falando algo aqui, pastora, numa pregação dele, eu não me lembro qual é o nome da pregação, mas ele falou assim, amados, tem hora que Deus permite tirar, né, sei lá, tirar ou deslocar pessoas do seu convívio, para que ele possa realizar uma obra na sua vida. Eu confesso para os irmãos que quando eu vi aquilo ali, eu falei, será que isso acontece? E eu fiquei remoendo aquilo ali. E não é que é verdade? Amém? Acontece isso, amados. Deus muitas vezes permite algumas pessoas sair do nosso convívio perto de nós, para que a obra do Senhor se complete na minha e na sua vida. Vocês estão me entendendo? Será que é o medo que não está deixando você romper, amados? Será que é os dias da sua vida é o medo? Eu estou feliz, mas feliz demais. Você sabe por quê? Porque há anos, eu tenho 20 anos de conversão e 8 anos como pastorado. E há muitos anos, de uns anos para cá, eu venho orando pela minha esposa, estar mais ligada ali e tal, me ajudando em algumas coisas, mas não somente ali, né, como ela tem feito, me auxiliando, mas também, sei lá, ministrando algo para os casais, enfim, pregando e tal. Eu sempre orei nesse sentido. E para a honra e glória do Senhor, isso está acontecendo, pastora. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu estou muito feliz por isso, amados. Porque isso é o desejo não somente do meu coração, mas é o desejo de Deus. E aqui para nós, minha esposa é uma ótima conselheira. Nós estamos daí ministrando o curso de noivo e eu vejo uma alegria no coração dela de estar ali estudando e tal, para no domingo passar, né, para os noivos. Cadê os noivos? Eu estou vendo só ali, tem mais, só tem um. Você levantou a mão também? Você está noivo também? E eu estou muito feliz por isso. E uma das coisas que ela tinha na vida dela era o medo. E eu falava assim, eu ia falar Cli, o pessoal chama ela de Estela, mas chama ela de Cli. Sabe por quê? Cli, irmão, porque o nome dela é Climene. O nome da minha esposa é Climene Estela. Eu estou entregando ela hoje. É melhor Estela, não é melhor? E ela está lá no fundo ali, ó. E uma das coisas que ela tinha era o medo. E eu dizia para ela, filha, você só vai enfrentar, só vai vencer isso quando você enfrentar. Quando você, sabe, tomar essa posição. E não é que ela fez isso, amados? E graças a Deus eu tenho visto, né, Deus agir muito na vida dela. Então, talvez é o medo que você tem, de repente, de, né, se entregar mais ao Senhor, de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que não é fácil, irmãos. A gente olha para nós não vemos capacidade nenhuma, e é verdade mesmo. Mas é aquele que chama, é aquele que capacita. A Bíblia diz assim, fiel que vos chama, a qual também o fará. Se você se dispor, o Senhor vai encher a sua vida, irmão. Vai encher você do Espírito Santo. Aí o Senhor vai te usar para ministrar, para pregar, para cantar, para evangelizar, para fazer visita em hospitais aí que estão precisando. Asilos, tanto lugar aí, irmãos, que estão precisando de pessoas. Não é somente aqui no púlpito, no louvor. Enfim, a obra de Deus é tão grande. Como o próprio nome diz, né? Igreja, eclésia, chamados para fora. Quem pode dizer nessa noite aqui, eis-me aqui? Oh, glória a Deus, eis-me aqui. Talvez é algum trauma. Talvez os dias da sua vida hoje é um trauma. Talvez um abuso. Talvez um vício. Quantas pessoas se sentem, não, eu não vou fazer a obra de Deus porque eu fui, né, abusado lá atrás. Talvez eu experimentei isso, experimentei aquilo. Amados, o profeta Isaías, a qual nós lemos aqui, é o profeta messiânico. No capítulo 7, ele há 700 anos,
depois, ele anunciou antes de Cristo, mas depois ele predisse o nascimento de Jesus Cristo, que ele viria pela uma virgem, e ele veio. E é por isso que nós estamos aqui. E ele purifica pecado. Ele olha para mim, para você, não com olhar de condenação, mas com olhar de misericórdia e graça. Deus quer te usar, amados. Deus, Ele conta comigo e com você. Não deixe que os traumas da vida impeça você de servir a Deus, de, se dispor. Será as frustrações, as decepções. Irmãos, o homem erra. Amém? E nós erramos também. Ou você nunca decepciona ninguém? Porque muitas vezes nós nos colocamos muito como vítima. Nós já fomos decepcionados, mas também decepcionamos pessoas também. E aí? A vida para? Não! A vida precisa continuar, amados. Eis-me aqui? Amém, aleluia. Agora, eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Será um relacionamento que não deu certo? Um namoro, um noivado, até mesmo um casamento. Queimar quem? Ele ou ela? Nós rimos, irmãos, mas tem muita gente paralisada por causa disso, viu? Terminou um relacionamento, agora eu vou me matar, agora não dá mais, e tal, e tal. Sangue e fogo mesmo, irmãos. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida. Ele quer restaurar, o Senhor falava ao meu coração que Ele quer restaurar áreas da sua vida. E Ele está aqui, amados. Ele está aqui através do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele está aqui através do Espírito Santo. Não é um relacionamento que não deu certo, que vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida. E agora, por final, amizades. Amizades. Amados, eu já tive pessoas que... Eu ouço o pastor, até acho que se eu não me engano, ele até postou isso no grupo. Tem pessoas que agregam na nossa vida, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que consomem, irmãos, todas as nossas forças. Você não tem ideia, a gente muitas vezes, o pessoal olha para nós, né, como pastores e tal, você não tem ideia o quanto nós muitas vezes passamos cada situação, irmãos. Mas o sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Então talvez você está com a sua... Talvez não, né? Talvez você está com essa amizade aí e você está valorizando tanto, mas tanto que o Senhor está em segundo plano. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Eu não estou falando para você perder a sua amizade, não. Mas eu estou falando para você priorizar aquilo que está escrito na palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque muitas vezes nós priorizamos muita coisa, né, que não agrega e que não nos traz o quê? Crescimento. Mas muitas vezes com amizades, com tantas coisas, irmãos, a gente não é pau para toda obra. Amém? E essa amizade não precisa morrer não, viu, irmão? Que nem o rei Uzias aqui. Mas se o Senhor, né, o Senhor sabe de todas as coisas. Se você orar, e Deus, se Ele achar assim melhor para a sua vida, Ele tira perto de você. E não chora não, irmão. Vai orar, vai agradecer a Deus. Não chora não, agradece a Deus. Porque se Deus está fazendo isso, é porque Ele te ama, é porque Ele quer te usar. Não tem como servir Deus, sabe, 70%, 50%. Ele quer eu e você por incompleto, por inteiro. E não estou falando de fanatismo não, viu? Eu não estou falando de fanatismo. Eu estou falando que Deus, Ele quer nos usar completamente. Eu queria que você ficasse de pé. A administração é rápida.
Porque o recado de Deus para mim e para você nessa noite é isso, irmãos. É eis-me aqui. Aí se você disser aí no seu coração, envia-me. Estou aqui, Senhor. Pode me usar. Ah, você quer ser usado por Deus? Amados, não há limites para Deus te usar. Não há limites para Deus usar a sua vida. Talvez você está, sei lá, o que você está pensando na sua cabeça aí. De repente está entrando no ministério de louvor, sei lá, ser líder de jovem. Mas dependendo, Deus tem planos maiores com você. Talvez nem aqui em Bragança. Talvez nem aqui em Bragança. Mas eu creio que através da igreja, né, que possa te enviar, que possa te dar um suporte. Eu creio muito nisso, amados. Esse lugar é uma terra fértil. A igreja Lagoinha é uma igreja que investe na vida de pessoas. Eu tenho visto isso. E o maior investimento é na vida de pessoas. Quanto vale um jovem restaurado, uma família restaurada, um casamento restaurado? Não tem preço. Então nessa noite, eu queria que você erguesse suas mãos para o alto. Quando a Bíblia diz que Isaías, ele diz: ai de mim, que estou perecendo, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Isso não quer dizer que ele, né, falava, tem alguns que chegou a falar até que ele falava palavrão, não é isso. Mas quando eu e você já chegamos diante de Deus, amados, nós sentimos tão pecador, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a cruz, no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 17 ao 18, se eu não estou enganado, que os meus e os seus pecados, eles podem ser vermelhos, escuros como a escarlata, mas eles podem se tornar brancos como a lã. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. O sangue que foi derramado não foi somente para o pastor, para o levita, para o evangelista, foi para todos. A graça de Deus nos alcançou e é por isso que nós estamos aqui. Se você que está aqui nessa noite, você sente um desejo ardente no seu coração de trabalhar, de ser usado nas mãos do Senhor, eu quero fazer um convite para você vir aqui na frente. Nós vamos ministrar no seu coração. Nós vamos fazer diferente aqui nessa noite. Porque tem pessoas aqui que precisam romper, irmãos. Precisa romper em algumas áreas da sua vida. Talvez algumas das áreas que eu falei ser usado nas mãos do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos ministrar sobre a sua vida. E você vai dizer verdadeiramente: Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. Pode entrar na minha vida. Pode entrar nos quartos escuros da minha alma. Limpa, Senhor, o meu coração. Limpa, Senhor, a minha alma. Eu quero ser puro, eu quero ser limpo. Eu quero ser usado. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a sua vida. Não há condenação sobre a sua vida. Há vagas no reino de Deus. Há vagas no reino de Deus. E Deus, Ele quer te usar. Mas pastor, eu tenho 1 ano de conversão. Tem 3 jovens aqui que está aqui na igreja há pouco tempo, mas se dispôs a ajudar aqui. Tem poucos dias, nem meses estão aqui na igreja, já está aqui ajudando. Estou falando com você também que está afastado, não, parado no seu ministério. Você parou. Eu confesso, como eu disse para vocês, que a minha ideia era de chegar aqui, irmãos, e sentar e ouvir, e assistir culto, ouvir pregação. Mas como você vai dizer não para Deus? Tem como dizer não para Deus? Tem como dizer não para Deus? Não. Aleluias. Aleluia. Usa as nossas vidas, Espírito Santo. Usa as nossas vidas.
expectativa, senão te dizer: eis-me aqui, eis-nos aqui. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Pai, olha para aquilo que está impedindo os teus filhos de romper. Em nome de Jesus, que todo espírito de medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda insegurança, toda incerteza caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, se existem amizades, Pai, que estão prendendo e impedindo os teus filhos de voar em voos mais altos, traz isso aos olhos deles. Se o problema é o namorado, é a namorada. Se o problema é o noivo, é a noiva. Ajuda o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero te pedir também, olha para os teus filhos que são casados, papai. Ajuda o marido, ajuda a esposa a ser canal de bênção, Pai. E se por acaso existe uma dificuldade na vida dos teus filhos, eu quero te pedir: ajuda-nos. Ajuda-nos a romper. Nós queremos ser uma geração de Isaías. Nós queremos ser uma geração de Isaías. Uma geração profética. Uma geração que diz: eis-me aqui. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Uma geração que se dispõe. Uma geração que não se omite, que não se acovarda. Uma geração que não se acomoda, que não fica focada nos seus próprios interesses. Por isso eu te digo: eis-me aqui, Senhor. Por isso eu te digo nessa noite, a começar de mim: eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Papai, eu sei que quando nós não vivemos o teu propósito, nós vivemos uma vida frustrada, atirando para todos os lados. E pode ser que nessa noite existam pessoas tentando encontrar respostas em tantos lugares. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, fala ao coração dos teus filhos nessa noite. Ajuda os teus filhos a encontrar o propósito de vida, para que eles possam entender que longe de ti, Pai, nós não conseguimos seguir. Eu quero te pedir: ajuda-nos. Usa-nos, Senhor, como uma geração de Isaías. A começar de mim, verdadeiramente, a começar de mim, papai, eu te peço: envia-nos a mim. Envia-nos, Deus. Envia-nos para Jerusalém. Envia-nos, Senhor, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Se aqui for nossa Jerusalém, envia-nos, Senhor. Envia-nos aonde o Senhor quiser. Nós estamos dispostos. Nós estamos disponíveis. 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 Quebra, Senhor, tudo aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, tudo aquilo que não tem nada a ver com a tua presença. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender, a olharmos para o Senhor, porque a resposta de Isaías veio quando ele olhou para o Senhor. E por isso eu quero te pedir que as nossas respostas venham também. Ajuda-nos a olharmos para o Senhor, em nome de Jesus. Coração
no banco, você pode levantar as suas mãos. Eu tenho certeza que há um eis-me aqui no seu coração nessa noite também. Talvez você não tenha nada que romper, mas eu sei que há um eis-me aqui no seu coração nessa noite. E o Espírito Santo está inclinando os ouvidos para nós como igreja. E eu quero que você abra o seu coração, mesmo você que está aí no banco. Diga para o Senhor: Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Vamos dizer como igreja, fala: Senhor, nós queremos ser uma geração de Isaías, que não se acovarda, que não se acomoda, que não quer ver outros ocupando o seu lugar. Nós queremos ser a geração do eis-me aqui, que vai, que se submete, que é a resposta do Senhor para essa geração. Aleluia. Eu quero fazer 2 orações aqui antes de nós encerrarmos. Eu gostaria que vocês fizessem essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero reconhecer e confessar o teu senhorio sobre a minha vida. Eu quero te entregar a minha vida, e eu quero que o Senhor seja o centro de todas as minhas decisões, o meu Senhor, meu Salvador absoluto. Eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite, Pai. E eu, que já te conhecia, já caminhava com o Senhor e me perdi dos teus princípios, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor nessa noite. E eu quero te pedir: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem alguém aqui que fez uma dessas 2 orações pela primeira vez nessa noite, confessando Jesus como Senhor e Salvador, e querendo voltar para o Senhor? Se tiver alguém que fez essa oração aqui nessa noite pela primeira vez, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto, porque eu quero orar com você. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, ainda dá tempo. É uma noite especial, é uma noite onde o Senhor, Ele olha para as nossas vidas, buscando uma geração que vai impactar essa geração. Amém? Nossa noite é a noite de renovo. Glória a Deus. Amém? Então vamos encerrar. Cadê a geração de Isaías? Cadê a geração de Isaías? Então levante as suas mãos e fala: obrigado, papai, porque o Senhor continua sendo o mesmo, chamando o teu povo, buscando pessoas dispostas e disponíveis para serem tua boca no meio das gerações. E na minha geração, eu sou o Isaías que diz: eis-me aqui. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana cheia da presença dEle. Aleluia! Glória a Deus! Vai debaixo da graça e da paz do Senhor, e não saia daqui sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas. E ajuda a gente a desmontar aqui, que a gente precisa